Graça e paz, os irmãos podem sentar-se por gentileza. Quero pedir que você crie uma expectativa boa no seu coração, porque eu estou convencido que o Espírito Santo vai responder às suas orações através da mensagem que nós vamos ouvir, ou no início, ou no meio, ou no final dessa mensagem. E você vai sair daqui ainda mais apaixonado por Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1. Enquanto você abre em Josué, no capítulo 1, eu vou ler para você o nosso tema do ano, e o tema do mês, e o tema para hoje. O tema para o nosso ano é Ano da Esperança. Nós estamos no ano da esperança, amém? Aleluia, glória a Deus. E o tema para esse mês é Esperança em Jesus como marca de vida. Como marca de vida. E o tema para hoje é Fome pela Palavra de Deus. Qual é a nossa postura? Qual que é a nossa atitude diante da Palavra de Deus? Qual que é a sua postura, meu irmão, minha irmã? Qual que é a sua atitude diante de todas as promessas do Senhor para a sua vida, para a vida da sua família, para o seu futuro? Tem que ser uma postura de fé e de esperança. Josué, capítulo 1, a partir do versículo 8. Aliás, eu vou ler nesse momento apenas o versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: não deixe, não pare de falar as palavras deste livro da lei. Uma observação aqui: quais são os livros da lei que o Senhor está dizendo para Josué que ele não poderia parar de falar? Eram os primeiros 5 livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, que os judeus chamam por Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, o Senhor está dizendo para Josué: não deixe de falar as palavras do livro da lei e de meditar nessas palavras de dia e de noite. Para quê? Para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa meditar na palavra de Deus, você precisa viver aquilo que está escrito na palavra de Deus. Para quê? Para que você viva fielmente tudo o que está escrito, e então, e depois disso, os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E você será bem-sucedido. E você vai prosperar. Amém? Glória a Deus. Eu não estou sentindo você com essa palavra queimando no seu coração. Meu irmão e minha irmã, o Senhor está nos dizendo que quando nós lemos a palavra, quando nós falamos a palavra de Deus, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós vivemos o que está escrito na palavra de Deus, todos os nossos caminhos prosperarão e você vai ser bem-sucedido, a sua família vai ser bem-sucedida, você não vai precisar pagar mais se preocupar em pagar boleto. Fica mais fácil para entender assim? Você vai ser bem-sucedido em todas as áreas. Amém? Isso precisa queimar no nosso coração. Nós precisamos acreditar nessa palavra. E aí então nós precisamos viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que nós não fomos criados para sofrer. Nós não viemos aqui para passar por lutas, por dificuldades, por humilhações. Nós estamos por um tempo experimentando como é viver separados de Deus, porque Deus não está governando esse mundo, mas haverá um dia em que o Senhor voltará, nos levará, e Ele governará, e nós governaremos com Ele. Amém? Aleluia, glória a Deus. Muito bem, vamos fazer um pequeno resumo para a gente entender o que está acontecendo e por que o Senhor teve a preocupação de dizer para Josué que Josué precisava ler a palavra de Deus, ele precisava meditar na palavra de Deus, ele precisava viver a palavra de Deus. Quem era Josué? Josué, ele nasceu no Egito.
naquela época em que o povo de Deus era escravo no Egito. Então, ele viveu como escravo, ele não vivia como ele queria, ele não trabalhava na hora que ele queria, ele não trabalhava naquilo que ele queria, porque ele era obrigado a fazer aquilo que mandavam. Mas um dia, Deus enviou um libertador chamado Moisés. E eu e você, meu irmão, nós também nascemos escravos. Não fisicamente, mas espiritualmente. Nascemos escravos do pecado, com uma tendência da nossa carne de fazer o que é mal, de prejudicar as pessoas. Mas um dia, o Senhor Deus enviou Jesus Cristo para nos salvar, amém? Aleluia, glória a Deus. E eu não sei você, mas eu me agarrei a esse libertador. E depois disso, a minha vida nunca mais foi a mesma. Foi de um dia para o outro? Não. Foi fácil? Não, mas eu perseverei em servir a Deus, em obedecer a palavra do Senhor. E aí então os meus caminhos foram bem-sucedidos. E por isso eu quero incentivar você, entusiasmar você a também viver tudo aquilo que a palavra de Deus diz que você tem que viver. Talvez você esteja preocupado com o seu futuro, com o futuro dos seus filhos, com o futuro dos seus netos, talvez preocupado com a questão financeira, de como vai ser, mas se você estiver vivendo aquilo que a palavra de Deus te ensina, tenha certeza que o futuro dos seus filhos, o seu futuro, o futuro dos seus netos estão garantidos, porque a palavra do Senhor nos garante que assim será. Amém? Glória a Deus. Mas, como eu estava dizendo sobre a vida de Josué, ele nasce no Egito, ele nasce como escravo. Um belo dia, o Senhor envia Moisés, o seu libertador, e Josué, ele vê Moisés sendo usado por Deus para convencer o faraó, para libertar o povo. Então Josué vê as 10 pragas que são enviadas ao Egito, mas que não afetam o povo de Deus. Josué, ele vivencia, ele experimenta, ele passa pelo Mar Vermelho, quando Moisés, usado por Deus, é usado para que o povo possa atravessar o Mar Vermelho. Eles vão para o deserto, e no deserto, Josué é orientado por Moisés para liderar o exército de Deus quando os inimigos vieram, quando os amalequitas vieram lutar. E naquele momento, Josué entende, ele tem uma experiência que não basta apenas viver e lutar com as próprias forças, porque naquela luta, enquanto Josué com o exército de Deus lutava, Moisés estava sobre o monte com as mãos erguidas, abençoando o povo. Mas quando Moisés se cansava e abaixava a mão, os inimigos prevaleciam. Mas quando Moisés se recuperava e erguia novamente a mão, era Josué e o povo de Deus que prevalecia. Então tem aquele episódio que Arão e Hur seguram as mãos de Moisés estendidas para que o povo de Deus prevalecesse. E eu e você precisamos entender que a nossa luta, meu irmão, nunca vai ser vencida apenas com a nossa força. E talvez por isso que você esteja tão desanimado, tão derrotado, confiando apenas nas suas forças, confiando apenas na sua habilidade. Não, você tem que fazer o seu melhor, mas antes de tudo, você tem que lutar espiritualmente. Você tem que estar conectado com o Senhor, para que Ele faça o impossível, e você então vai fazer o possível, e aí vai ser bênção, amém? Muito bem. Depois disso, então, Josué é escolhido por Moisés para ser um dos 12 integrantes para ser enviado na terra prometida como espia, para observar a terra, para observar aquelas pessoas que estavam lá, porque eles precisavam conquistar aquelas terras, porque haviam pessoas que estavam dominando sobre aquelas terras e eram inimigos. E Moisés queria estratégia de guerra, de como fazer, mesmo sabendo que Deus já tinha dado aquela terra a eles. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus nos dá
aquilo que nós precisamos, mas nós precisamos ir à luta, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos sair da zona de conforto, nós não podemos ficar esperando que as bênçãos batam na nossa porta e digam, olha, está aqui o dinheiro, está aqui o emprego, está aqui o carro melhor, está aqui isso e está aquilo. Nós temos que fazer a nossa parte. Muito bem, Josué foi escolhido como um dos 12 espias, porque cada um dos 12 espias era representante de uma das 12 tribos de Israel. E Josué era da tribo de Efraim. Como você deve lembrar, Efraim e Manassés, eles eram filhos de José, que foi governador do Egito e o homem mais poderoso daquele tempo, abaixo do faraó. Então, Josué, como descendente de José, da tribo de Efraim, foi um dos 12 espias. E eles passam 40 dias andando por aquela terra prometida. E quando eles voltam, 10 dos espias dizem que, de fato, a terra manava leite e mel, a terra era muito fértil, era muito boa, mas o povo que existia lá era invencível, eles eram muito fortes, existia, inclusive, gigantes, e os 10 espias falam assim, aos nossos olhos nós éramos como gafanhotos, nós jamais vamos conseguir vencer esse povo. E Josué e Calebe são as duas únicas pessoas que dizem, não, embora o povo seja forte, embora existam gigantes, embora aos nossos olhos seja impossível vencer essa batalha, é Deus que nos dará a vitória. Então nós devemos ir, nós devemos conquistar. Mas o que o povo fez? O povo deu ouvidos aos 10 espias que aquela tarefa, que aquela missão era impossível. E eles passaram então a murmurar contra Moisés, contra Deus, e falaram inclusive em apedrejar Josué e Calebe. Nesse momento, o Senhor se manifesta e ele diz, já que vocês não confiaram nas minhas promessas, então vocês vão ficar aonde vocês escolheram ficar, que é nesse deserto. Para cada um dia que os espias passaram na terra prometida, eles passaram 40 dias, para cada um dia será um ano. Como eles passaram 40 dias, vocês ficarão 40 anos nesse deserto. E nenhum de vocês, de 20 anos para cima, vai entrar na terra prometida, porque vocês não acreditaram. E aí o Senhor disse, apenas Josué e Calebe entrarão na terra prometida. Apenas Josué e Calebe não morrerão. Então eu imagino, que a pessoa que estava com 19 anos e faltava um dia para fazer 20 anos, naquele dia ela agradeceu a Deus porque ela estava livre dessa sentença. E de fato, todas as pessoas morreram, menos Josué e Calebe. Então, um belo dia, o Senhor chamou Moisés e deu uma orientação para Moisés. Isso está em Números, no capítulo 27, se você quiser depois acompanhar. E o Senhor disse para Moisés, Moisés, chame Josué, imponha as suas mãos sobre Josué, leve Josué até o sacerdote Eleazar, que era o sumo sacerdote, e na frente de todo o povo de Deus, todo o povo de Israel, diga que Josué é o novo líder e dê a ele parte da sua autoridade. Se fosse hoje, seria uma transmissão, a gente poderia chamar de uma transmissão de diretoria. Eu, por exemplo, sou, nesse momento, presidente de uma ONG. Então, para eu ser presidente de uma ONG, teve um determinado momento que o líder, o presidente, ele me empossou como presidente da ONG. E daqui a alguns meses vai terminar a minha gestão e eu vou então empossar um novo presidente. Então é isso que Deus está dizendo. Moisés, nós precisamos agora fazer uma solenidade, algo sério, para dizer a todos de Israel que você não será mais o líder, porque você vai morrer. Moisés iria morrer,
e Josué será o líder no seu lugar. Então, Moisés faz isso, Moisés chama Josué, Moisés chama o povo, Moisés chama os sacerdotes, e Moisés, na frente de todo mundo, ele impõe as mãos dele sobre Josué, ele diz ao sacerdote que a partir daquele momento, então, era Josué o líder do povo de Deus, e ele, então, transmite a autoridade de Moisés para Josué. E aí, então, em Deuteronômio, no capítulo 31, versículo 7, Moisés, orientado por Deus, disse para Josué, na presença de todo o povo. Ele disse: Josué, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, pois você irá com esse povo para a terra prometida, e você é que fará a divisão dessa terra prometida para o povo de Deus. Quando nós pensamos aqui em ser forte e corajoso, eu não sei você, mas a primeira imagem que me vem à cabeça é de um guerreiro, de alguém jovem, de alguém com uma espada na mão, que vai ter muita força e muita coragem. Eu não sei se você assistiu o seriado da TV Record sobre Josué. Muito bem filmado, muito bom, mas o Josué que está ali é um Josué jovem, é um Josué que tem talvez 30 anos, 35 anos. Mas o historiador Flávio Josefo, que é muito respeitado entre os teólogos, disse que Josué, quando saiu do Egito, ele tinha 45 anos. Alguns rabinos dizem que ele tinha 42. Mas, enfim, né? Vou ficar com os 45 anos. Então, ele sai do Egito com 45 anos, fica 40 anos no deserto. Então, quando Deus diz a Moisés que Josué seria o sucessor dele, Josué tinha 85 anos. E talvez você diga: eu já estou muito velho para fazer algumas coisas. Mas Josué, com 85 anos, recebeu esse chamado do Senhor. Nós temos a irmã Suzana, com 87 anos. Erga a mão aí, irmã Suzana, né? Cheia de vigor, exemplo para mim e para você. Nós precisamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Fala, Senhor, comigo. Fala, Senhor, comigo. Aleluia. Você vai sair da zona de conforto com essa palavra que o Espírito Santo está trazendo ao seu coração. Amém? E precisa mesmo, o Senhor precisa nos inquietar, nos deixar incomodados, para que nós possamos fazer coisas diferentes e, com a ajuda de Deus, conquistar resultados diferentes e melhores. Amém? Muito bem. Então, Deus havia dito que Moisés iria morrer. Moisés faz essa recomendação para Josué, para que ele seja forte, para que ele seja corajoso. Mas não é forte nem corajoso no físico, no braço. Não é. É forte no coração. Forte nas suas emoções, porque o que te derruba não é uma notícia ruim, o que te derruba não é uma notícia trágica, o que te derruba é a maneira como que eu e você reagimos quando nós recebemos uma notícia triste. É isso que acaba com a gente. Não é o problema em si, mas a maneira como eu e você enfrentamos o problema. Em 2020, eu acordei uma bela manhã, feliz da vida, como eu acordo todos os dias. E na parte da tarde eu comecei a sentir umas pontadas no coração. E você sabe, né? Gente com a minha idade, quando começa a sentir alguma pontada no coração, você já começa a pensar no pior. A dor piorou. E eu fui parar no pronto-socorro, e eu cheguei no pronto-socorro, o segurança do hospital já veio ao meu socorro, segurança, e perguntou: senhor, é problema no coração? Eu falei assim, porque eu vinha, né, com a mão no peito, porque doía muito, já me encaminhou. Irmãos, quando eu menos pensei, eu já estava na mesa de cirurgia, e o médico tinha falado para minha mulher que o meu estado era muito grave, minha mulher já pensou que eu ia morrer. E quando eu estava indo para o centro cirúrgico, você vai deitado naquela cama, né? Você vai literalmente vendo a luz, porque você fica, né, de barriga para cima. E eu pensei, será que é hoje
o dia que eu vou morrer? Você já pensou nisso? Qual será o seu último dia? E eu pensei, se hoje for o meu último dia, Senhor, eu só tenho que agradecer. Porque eu nasci numa situação tão miserável em todos os aspectos, mas o Senhor me fez viver na terra prometida, mesmo nesse mundo em caos. Então, se hoje for o meu último dia, glória a Deus, o Senhor me deu a vida e o Senhor pode tirá-la no momento em que o Senhor quiser. E fui, irmãos, para a sala de cirurgia em paz. Porque a presença do Senhor, o conhecimento da palavra do Senhor é que nos sustenta em todos os momentos. Eu acho que talvez não tenha momento mais difícil do que esses momentos em que a gente se depara com a morte, né? Então a gente precisa confiar na palavra de Deus. Então não é forte no físico, não é forte no seu corpo, é forte no seu coração. Você precisa ser forte nas suas emoções, você precisa ter domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito Santo. Porque talvez você diga, mas eu não tenho um coração forte, eu não tenho controle das minhas emoções. Então você precisa pedir o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, um dos frutos do Espírito Santo. Bom, então Moisés diz para Josué, seja forte e corajoso. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, ele diz, Josué, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. O Senhor nunca te deixará, o Senhor nunca te abandonará. Não tenha medo e não desanime. E pasme você, meu irmão, o Senhor Jesus disse a mesma coisa para nós, que nós não estaríamos sozinhos, que Ele não iria nos deixar desamparados, mas que o Espírito Santo viria, e o Espírito Santo já veio, o Espírito Santo está aqui para te ensinar, para te consolar, para te fortalecer, para te dar estratégia, para transformar você numa outra pessoa, mas você precisa saber que isso está disponível e tomar posse. Não basta estar disponível, você tem que ir lá e tomar posse disso para a sua vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Bom, depois disso, Moisés faz uma música. Não vou entrar no mérito da música aqui, porque é um outro assunto, mas nós temos algumas canções de Moisés, e você então, que foi chamado para compor, componha, né? Nós temos inclusive um registro de uma música de Moisés em Apocalipse, no capítulo 15, versículo 3, e depois disso então o Senhor diz para Moisés, suba ao Monte Nebo, isso está registrado em Deuteronômio no capítulo 32, versículo 49, que está em Moabe, em frente da cidade de Jericó, contemple a terra prometida e depois você vai morrer. E foi o que aconteceu. Moisés sobe ao monte, Moisés tem uma visão de toda a terra prometida, ele morre nesse monte, ninguém nunca conseguiu descobrir onde que era esse lugar para que as pessoas não idolatrassem o lugar que ele estava enterrado, mas veja que no mundo espiritual se sabia disso porque está registrado lá em Exodus. Mas enfim, então nós vemos que, mesmo Moisés sendo um líder como nunca antes existiu, nós temos o nosso tempo de vida. Talvez você pense, Moisés estava com 120 anos quando ele morreu, então ele estava bem velhinho, bem fraquinho. Não é isso que a palavra diz. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 7, diz que Moisés tinha 120 anos quando morreu, nem os seus olhos, nem a sua vista, nem o seu vigor tinha enfraquecido, mas havia terminado o tempo que o Senhor havia estipulado para Moisés. Salmo 139 diz que quando nós nascemos, aliás, quando nós estamos ainda no ventre da nossa mãe, Deus determina o tempo que nós temos de vida. E é nesse tempo de vida que nós vamos cumprir os propósitos que Deus tem para mim e para você. E como nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos, e graças a Deus que nós não sabemos, porque senão muitos iriam deixar de viver pela ansiedade de estar chegando o dia, né? Então nós precisamos viver cada dia como se fosse o último.
mas de maneira responsável, amando os seus familiares, respeitando as pessoas que estão ao seu redor, fazendo o seu melhor. Muito bem, o que nós aprendemos com a morte de Moisés? Que os obreiros de Deus morrem, mas a obra de Deus não morre, a obra de Deus não para. Amém? Glória a Deus. Então, o povo entra em luto por causa da morte de Moisés, e eles choram durante 30 dias. Mas depois desses 30 dias, o Senhor fala com Josué. E o que o Senhor fala para Josué é a mesma coisa que Moisés havia dito para Josué, no sentido de reforçar que ele precisa ser forte e corajoso, que ele precisa guardar as palavras de Deus no coração. Isso está em Josué no capítulo 1, a partir do versículo 2, o Senhor disse para Josué, Moisés, meu servo, está morto. Agora, Josué, você e todo esse povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu dou aos meus filhos. No versículo 6, seja forte e corajoso, Josué, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi. Somente seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo aquilo que está escrito. E então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aleluia, glória a Deus. Então, depois de 30 dias que Moisés tinha morrido, o Senhor fala com Josué e novamente o Senhor fala para Josué que ele precisa ser forte e corajoso. Por quê? Porque Josué iria enfrentar inimigos mais fortes do que ele, que tinham mais armas do que ele, que tinham mais recursos do que ele, mas Josué precisava ser forte no seu coração, nas suas emoções. Moisés precisava ser corajoso para confiar que Deus iria realizar aquilo que ele havia prometido. Então, diante dessa segunda orientação que Josué recebe, qual que é a atitude de Josué? Ele diz para o povo, prepare-se, porque daqui 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. O que era o Rio Jordão? Era aquilo que limitava, que separava o deserto onde eles estavam para a entrada na terra prometida. Então, Josué, ele tem algumas atitudes práticas que eu e você precisamos aprender com Josué. Deus disse que daria vitória, Deus disse que eles iriam atravessar o Jordão, mas não disse como. Então, Josué faz tudo aquilo que era possível, confiando que o impossível era o Senhor que iria fazer. Então, Josué manda o povo preparar as provisões, preparar comida para a travessia, preparar comida para a viagem, as provisões, tudo aquilo que fosse necessário. Ele mandou levantar o acampamento. Mas não somente isso, Josué também mandou 2 espias de novo à terra prometida, porque já havia se passado 40 anos desde que ele havia estado lá. Só que ao invés de enviar 12, dessa vez ele decidiu enviar apenas 2. E aí tem aquele episódio que a gente conhece da Raabe, que protege os espias, e eles voltam. E Josué então manda todo o povo se santificar. E ele diz, santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santifique-se, meu irmão e minha irmã, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no seu meio. Amanhã o Senhor fará maravilhas na sua família. Mas depende de você, de se posicionar, de se colocar na brecha, de acreditar nas promessas do Senhor e fazer o seu possível. E o impossível o Senhor fará. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Então,
o Senhor dá a orientação para Josué, que era para os sacerdotes pegarem a arca da aliança, colocar nos ombros e ir em direção ao Jordão. E da mesma forma que o Senhor abriu o Mar Vermelho, o Senhor abriu o Rio Jordão, eles passaram em terra seca. E eles viram que Deus estava na vida de Josué. E as pessoas precisam ver, meu irmão e minha irmã, pelas nossas atitudes, que Deus está na minha vida, que Deus está na sua vida. Por mais que todos sejam contra, que digam que nós devemos viver de uma outra maneira, nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. E as pessoas precisam ver que em nós há um espírito diferente, que nós vivemos de uma maneira diferente. Amém? E para isso nós precisamos ser corajosos. Porque não é fácil ir contra aquilo que a nossa cultura diz que deve ser feito. Mas nós confiamos na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, depois de passarem pelo Rio Jordão, Josué poderia já encher o peito, dizer: eu vou ser como Moisés, eu vou ser o cara, eu sou bom, eu faço e aconteço. Nada disso. Sabe o que ele faz? Ele manda o povo fazer pedras de faca para que todos os homens fossem circuncidados. Se você não sabe o que é circuncisão, é muito parecido ali com aquilo que nós temos hoje como a cirurgia de fimose. Só que era feito com facas de pedra. Então imagine você como era complicado isso. Mas ele faz essa circuncisão para lembrar para todos os homens, para todas as famílias, para todas as pessoas, que os milagres que eles estavam experimentando era por causa de Deus e não por causa da força deles. Vocês entendem isso, meus irmãos? Nós precisamos trazer para a nossa vida, para a vida da nossa família, as marcas da palavra de Deus. E depois da circuncisão, e aliás, é só lembrando, né, que João Batista e Jesus também foram circuncidados. A gente vê isso, né, no Evangelho de Lucas. O pai de João Batista, inclusive, né, tinha duvidado do anjo. E no momento da circuncisão de João Batista, quando pergunta qual seria o nome da criança, aí ele escreve que seria João, e aí ele volta a falar. E Jesus também foi circuncidado ao 8º dia, e isso é uma prática que os judeus realizam até o dia de hoje. Eles têm uma cerimônia, né, toda especial para isso. Então, meus irmãos, depois de fazer essa circuncisão para trazer a lembrança de todo o povo de Deus, que era Deus que garante a vitória quando nós obedecemos a palavra de Deus, então Josué comemora a Páscoa. E por que isso é importante? Porque Josué está dizendo: olha, agora vocês carregam a marca do pacto, da aliança de Deus no corpo de vocês, e vocês não podem esquecer que nós éramos escravos no Egito. Então nós vamos comemorar a Páscoa para lembrar que nós fomos escravos, mas Deus enviou um libertador. E eles comemoraram a Páscoa. E comemoraram a Páscoa com alegria. E sabe, meu irmão e minha irmã, nós não comemoramos a Páscoa nesse sentido, mas nós comemoramos a ceia do Senhor, porque foi o próprio Senhor Jesus que num dia de Páscoa transformou aquilo que era Páscoa em ceia, porque o Senhor Jesus nos libertou da escravidão, do pecado, da separação de Deus. E muitas das vezes nós estamos no momento da ceia e nós não temos consciência que nós fomos libertados do pecado. A gente não consegue dimensionar isso, o quanto isso é grande, o quanto isso é especial, o quanto isso é importante e o quanto nós devemos ser gratos ao Senhor. Haverá um dia, quando o Senhor voltar, que nós vamos poder contemplar melhor tudo isso, entender melhor tudo isso, e muito provavelmente nós vamos lamentar de não termos vivido ainda mais em comunhão com o Senhor, enquanto nós estamos nesse corpo mortal. Mas glória a Deus por tudo isso. Então, depois de fazer essa Páscoa, Josué tem um encontro com o próprio Senhor. E o Senhor diz para ele: Josué, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo.
é separado ao Senhor. E nesse momento, no capítulo 6, nós vamos ver que o Senhor dá uma estratégia para Josué sobre como vencer os primeiros inimigos. Então, a estratégia que o Senhor deu para Josué é uma estratégia estranha, complicada, simples demais, que não parece que vai dar certo. O que o Senhor disse para Josué é: Josué, você pega o povo que vai lutar, os homens armados, e vocês vão rodear a cidade de Jericó. E todas as cidades naquela época, elas tinham muros muito altos e muito largos, a ponto das pessoas morarem em cima do muro. Então os muros de Jericó eram indestrutíveis. E o Senhor disse para Josué: Josué, você vai rodear a cidade de Jericó durante 6 dias. Os sacerdotes vão na frente com os chifres de carneiro, eles vão tocando os chifres, e diga ao povo para ir sem falar nada. E Josué faz isso, e o Senhor já havia dito: e no 7º dia, então, vocês vão rodear novamente a cidade, e aí então os sacerdotes vão tocar as buzinas, e só então o povo vai gritar, vai bradar, e os muros vão cair. E foi assim que aconteceu. E nós, meus irmãos, por vezes recebemos do Senhor uma estratégia de como lidar com uma situação, com um problema, com um obstáculo, e nós não acreditamos naquela estratégia que o Senhor nos dá, porque parece ser simples demais, parece ser fácil demais, parece que não vai dar resultado. Mas não foi essa a atitude de Josué. Ele obedeceu aquilo que o Senhor mandou. Então, quando o Senhor nos manda perdoar aquela pessoa que te ofendeu, meu irmão, você precisa perdoar. Quando o Senhor diz que você precisa pedir perdão para aquela pessoa que você magoou, você precisa fazer isso. E tantas outras coisas mais. Por mais que pareça simples, mas se o Senhor está mandando, obedeça. Então, um outro entendimento que nós aprendemos nesse episódio, que eles estão rodeando a cidade de Jericó, é que por vezes, irmãos, enquanto nós estamos querendo a nossa conquista, enquanto nós queremos mudar a nossa vida, enquanto nós queremos mudar a nossa realidade financeira, ao invés de ficar calados, nós ficamos falando, murmurando, reclamando, dizendo com a nossa boca que nós não estamos acreditando nas promessas do Senhor. E nós precisamos aprender isso com Josué. Enquanto o Senhor não te der vitória, feche a sua boca, não murmure, não reclame, não diga nada que seja contra aquilo que o Senhor já falou para você, para que a sua fé não enfraqueça, para que você seja forte no seu coração, para que você seja corajoso, para viver um dia de cada vez, até que a promessa de Deus se cumpra, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, como vocês sabem, no 7º dia, eles deram 7 voltas ao redor de Jericó, e aí então o povo começou a gritar e os muros caíram, porque quem faz os milagres são Deus, nós só fazemos aquilo que é possível. Bem, como eu disse, Josué começou a suceder Moisés com 85 anos. Então não é tarde para você, não é tarde para mim. Nós só precisamos entender o nosso lugar no reino de Deus, aquilo que Deus espera de nós. E para isso nós precisamos também aprender com Josué, meditar na palavra de Deus e estar na presença do Senhor, para que o Senhor tenha tempo, espaço no nosso dia a dia, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Divida um pouco do tempo que você faz com tantas outras coisas para ter um tempo com a palavra de Deus. Diminua um pouco o seu tempo nas redes sociais para você ler um pouco a palavra de Deus, para você falar um pouco com o Senhor. Que isso não seja uma obrigação, mas que seja um prazer, que seja uma fome do seu coração de estar na presença de Deus. Jesus disse certa vez: nem só de pão viverá uma pessoa, mas de toda
palavra que sai da boca de Deus, aleluia. Nós precisamos saber, meus irmãos, que o nosso corpo precisa de alimento, mas o nosso espírito também. Nós precisamos alimentar o nosso espírito e nós alimentamos com a palavra do Senhor. Moisés, para aqueles que gostam de estudar, né? Moisés representa a lei que os fariseus tanto defendiam. E Josué representa a graça do Senhor Jesus. Na função de levar o povo a receber a terra prometida, a sua herança em Deus, Josué é uma prefiguração de Cristo. Somente a graça do Senhor Jesus pode fazer com que eu e você entremos na terra prometida que o Senhor Jesus nos prometeu. Lembre-se que ele disse: eu vou preparar lugar para vocês. Você imagina, meu irmão, que o Senhor está lá preparando um lugar para você? Aleluia! Ah, meu irmão, minha irmã, se nós mantermos isso no nosso coração, o nosso dia a dia vai ser tão diferente, os problemas vão ficar tão pequenos. Aquilo que o Rogério falou no louvor, por vezes, diante dos problemas, a gente só olha para o tamanho do problema, mas a gente não olha para o tamanho do nosso Deus. Nós precisamos pensar, meu irmão e minha irmã, que nós temos uma eternidade pela frente. O que nós vivemos aqui 70, 90 anos, é muito pouco com aquilo que nós vamos viver junto com o nosso Deus. Então nós precisamos, nesse pequeno espaço de tempo, viver de acordo com a orientação da palavra de Deus. Então, como eu disse no início, o nosso tema para hoje é fome pela palavra de Deus. E qual é a minha atitude, a sua atitude, qual é a sua postura, a minha postura diante da palavra de Deus? O quanto nós estamos alimentando o nosso espírito e o nosso coração para sermos fortes e corajosos. Corajosos nas emoções, no domínio próprio, na maneira de reagir aos problemas. Será que nós precisamos melhorar nessa área? A resposta para todos nós é sim, nós precisamos melhorar nessa área. Nós precisamos conhecer mais a palavra de Deus. Nós precisamos ser mais apaixonados pelo Senhor. E que o Espírito Santo convença você a estar hoje mais apaixonado pelo Senhor Jesus. Que você não veja o Senhor como a religião demonstra, como um conjunto de regras que você tem que obedecer, mas que você olhe para o Senhor Jesus como alguém que você quer estar perto, que você tem prazer de estar perto, que você não vê a hora que Ele volte para nós podermos estarmos juntos com Ele. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Então, a recomendação do Senhor para Josué: não deixe de falar sobre a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus, de dia e de noite, enquanto você estiver trabalhando, enquanto você estiver descansando, porque se você meditar na palavra de Deus, se você viver a palavra de Deus, se você obedecer a palavra de Deus, então todos os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Isso é uma promessa do Senhor que criou o céu e a terra, e Ele é fiel para cumprir. Então, eu quero pedir para os irmãos do louvor voltarem e falar com você rapidamente sobre aquilo que a gente poderia chamar dos segredos de Josué. Qual foi o grande segredo de Josué? Ele era forte? Não. Ele tinha uma força nas suas emoções para não se deixar abalar diante dos inimigos. Josué, ele não deixou de pensar na palavra de Deus. Josué não deixou de falar sobre a palavra de Deus, e a gente vê isso nas atitudes dele, falando para o povo de Israel que eles precisavam obedecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, e foi isso que ele fez. Então, Josué nos ensina que apesar do tamanho dos problemas, que apesar do tamanho das dificuldades, apesar de nós sermos pequenos e por vezes sem nenhum recurso, o nosso Deus é imenso. O nosso Deus tem todos os recursos. O que nós precisamos é nos
posicionar diante do Senhor, aguardar o tempo do Senhor em realizar aquelas promessas, porque no seu devido tempo, a promessa que o Senhor tem para você e para sua casa irá se realizar. Nós precisamos nos apegar às promessas de Deus e andarmos nos caminhos do Senhor. Deus disse: seja forte e corajoso, forte no controle das suas emoções. No primeiro problema que você tiver, quando você sair daqui e você sentir aquele ímpeto de explodir, de gritar, de reclamar, lembre-se que você precisa ser forte e corajoso, forte nas suas emoções, controle o seu domínio próprio. Ser corajoso, meu irmão e minha irmã, não significa nunca ter medo. Não, isso não é o sinônimo de ser corajoso. Ser corajoso significa não ficar paralisado, apesar de todo o medo que você sentir. Ter coragem é ter a decisão de enfrentar o seu medo. Ser corajoso é sentir medo, mas ainda assim agir e fazer aquilo que é certo. Ser corajoso é perseverar, apesar das suas limitações. Ser corajoso é manter a sua fé quando a sua família ainda está longe do Senhor, quando as pessoas que você ama estão envolvidos com drogas e com tantas coisas que você sabe que não agrada a Deus. Ser corajoso é manter a esperança quando o seu coração ainda está sangrando em sofrimento. Ser corajoso também é viver a sua vida sem ceder à tentação do inimigo. Ser corajoso é aprender a dizer não nos momentos necessários. Aprender a pedir desculpas quando você estiver errado. Sim, você precisa ser corajoso para pedir desculpas, para pedir perdão. Ser corajoso é pedir ajuda quando você precisar. Ser corajoso é abrir mão da famosa frase: eu mereço ser feliz, para se dedicar ao Senhor e à sua família. Ser corajoso é deixar de fazer as coisas do seu jeito para fazer as coisas do jeito de Deus. Ser corajoso é sair da sua zona de conforto e ir à luta para conquistar tudo aquilo que o Senhor já te deu. Para ser corajoso, meu irmão, você precisa ler, pensar e falar sobre a palavra de Deus. É isso que vai te sustentar nos dias ruins, nos dias de dor, nos dias de luto, nos dias de felicidade, para que você não se perca. É preciso coragem para viver tudo aquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos na palavra de Deus. Amém? Aleluia! Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Tenha fome pela palavra de Deus. Sua postura e atitude precisa ser correta diante do Senhor. Aleluia! A sua saúde está. Aqui tudo é vida, aqui tudo é paz, morte, choro, nunca mais, tristeza e choro, nunca mais. Filho grande, filho da vida,
Vamos orar, meu irmão, minha irmã. Feche os seus olhos. Se você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ou se você entregou e se você se desviou, eu quero incentivar você a dizer no seu coração para o Senhor: Pai, eu me arrependo dos meus pecados, por favor, me receba no teu reino como teu filho. Eu me arrependo dos meus pecados e me ajude, Senhor, para que eu jamais me desvie dos teus caminhos. E então, meu irmão, minha irmã, se você fez essa oração agora, ou se você já fez no passado, eu quero também te incentivar a ter fome pela palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, nem só de alimento, nem só de prazeres, nem só de fama, de poder, mas da palavra de Deus. O profeta disse em Amós, no capítulo 8, que haveria tempos em que as pessoas iriam ter fome e sede, mas não seria fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E nós estamos vivendo esses tempos, e nós não precisamos ter necessidade da palavra de Deus, dessa ausência do Senhor, porque Ele está vivendo entre nós. O que nós precisamos é viver ainda mais essa comunhão com o Senhor. Pai, no nome santo de Jesus, aqui estão os teus filhos, as tuas filhas. Espírito Santo, abra o entendimento deles, para que eles possam viver essa palavra, para que eles possam desfrutar de todas as tuas bênçãos. Senhor, que as orações que eles estão fazendo ao Senhor, que elas sejam respondidas, por aquelas pessoas da família deles pelas quais eles estão orando, que elas sejam resgatadas pelo teu Espírito Santo, que o Senhor traga arrependimento, que o Senhor traga conversões nas famílias, Pai, que haja restauração nas famílias, os conflitos caiam por terra em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a ação do inimigo na vida das famílias, nas emoções dos teus filhos e das tuas filhas, para que eles possam viver na perfeita paz, na perfeita comunhão, na perfeita alegria que vem do Senhor, porque a tua palavra declara, Pai, que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Aqueles que estão presos nas doenças, na depressão, na síndrome de pânico, nos vícios, Pai, nós pedimos a libertação em nome de Jesus. Está escrito que aquilo que nós ligamos na terra será ligado no céu, e nós ligamos, Pai, para que nós possamos viver os teus milagres. E Espírito Santo nos capacita para que nós possamos fazer o nosso possível, para que possamos fazer todo o nosso possível, para que então nós possamos ver o Senhor fazer o impossível na nossa vida e na vida da nossa família. Que aqueles que estão com problemas na área financeira, Pai, que venha a tua provisão. Aqueles que precisam de emprego, que essas portas sejam abertas e que eles possam também, nesse assunto, viver as tuas promessas, que diz que o teu povo terá recursos financeiros para emprestar e jamais precisarão pedir emprestados. Dê novas ideias, novas estratégias, Senhor, para que eles possam viver isso. E que o teu grande amor, a tua graça, Senhor Jesus, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre o teu povo, hoje, sempre e eternamente. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia!